Os excluídos. Esse é o tema que eu novamente tenho abordado, que nós temos conversado aqui dentro da nossa live diária, dentro aqui do quadro que a gente chama de novamente, digamos assim. Nós fizemos um caminho longo, mas muito importante dentro desse tema que aborda a questão de como devemos tratar aqueles menos favorecidos, né? A gente construiu essa ideia nos últimos tempos aí juntos. E nós fizemos um caminho longo até aqui. Olha só, falamos sobre Israel e os excluídos, foram várias e várias lives conversando sobre isso. Depois entramos na perspectiva sobre Jesus e os excluídos. E hoje entramos na fase final da nossa conversa. Vamos, a partir de hoje, conversar sobre a igreja e os excluídos. E você vê aí os temas que eu quero abordar hoje com você, de maneira obviamente rápida, como a gente sempre faz, mas vamos falar sobre muita coisa. Olha só, a igreja e a comunidade, a igreja primitiva, a comunidade e os excluídos, a postura da igreja no Novo Testamento e a igreja pós-moderna. Tudo isso para a gente pensar junto aqui a respeito desse tema. Vamos começar sobre igreja e comunidade. Bom, eu quero introduzir essa conversa lembrando que nós conversamos sobre a direção de Deus dada a Israel quanto à maneira que as pessoas deveriam tratar os seus semelhantes. Depois que vimos isso, recaímos sobre a pessoa de Jesus diante dos menos favorecidos, como Jesus tratou essas pessoas. Né? Encerramos esse papo ontem. E agora desembocamos no assunto óbvio. Né? Antigo Testamento, Evangelhos, e agora a gente entra no que diz o Novo Testamento, fora os Evangelhos, a respeito do comportamento da igreja para com os excluídos. Então a gente vai começar pensando rapidamente que igreja, quando a palavra igreja vem à tona, é sempre bom nós nos lembrarmos que ela representa mais de uma coisa. Né? Então, por exemplo, você pode pensar na igreja como a igreja contabilidade, a igreja instituição, aquela que tem CNPJ, aquela que aluga um prédio, essa coisa toda, é a igreja também, né? Às vezes a gente diz assim, vou lá na igreja, o prédio, e eu estou dizendo vou lá no prédio, não é? Não é nenhum desses dois casos que nós queremos abordar. Outra maneira de ver a igreja é a igreja mística, a igreja universal, aquela que é composta por todo mundo que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Vamos passar por ela para a gente entender melhor o que a gente está conversando aqui. Veja só o que Paulo fala a respeito dessa igreja. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. E Champlin também diz aqui, a igreja universal, mística, composta de todos os crentes de todos os tempos e de todos os lugares, os quais aceitam Cristo como cabeça. Essa igreja é considerada como um organismo espiritual que tem Cristo por centro, e a união mística da igreja com Cristo se dá através do seu espírito e não devido a nenhuma organização. Então, a igreja mística é aquela que a gente não vê, né? E que o Senhor é cabeça, como muito bem disse esse texto aqui. Nem a igreja instituição, nem a igreja prédio, nem a igreja mística é alvo da nossa conversa, apesar de eventualmente essas coisas se misturarem. A nossa conversa hoje tem a ver com igreja local, congregação ou comunidade. No Novo Testamento, a palavra designada para a igreja é a palavra eclesia. Significa o seguinte, uma reunião de pessoas, na maioria das vezes quer dizer uma associação local de crentes. Eclesia tem a ver com assembleia, tem a ver com reunião. E essa é a palavra usada no Novo Testamento para se referir à igreja local. Wycliffe diz assim, olha, está aí na sua tela, né? A igreja local é composta por pessoas que se reúnem em torno da fé em Jesus Cristo, desejando conhecer mais da Bíblia Sagrada e compartilhar suas vidas, chamando-se inclusive de irmãos. Né? São os ressuscitados em Cristo Jesus
que decidem viver juntos e desenvolver a sua espiritualidade juntos e caminharem juntos. Essa igreja comunidade faz parte da igreja mística. Ela, na maior parte das vezes, precisa ser institucionalizada, tá lembrando? Dois aspectos distintos da igreja, mas ela, na verdade, se baseia na comunhão e na comunidade. Por isso que o nome que a gente gosta de usar para falar de igreja é comunidade. Eu gosto de falar comunidade. Por quê? Porque quando eu falo igreja, existe mais de uma possibilidade. Comunidade não, é a igreja local, a gente já sabe disso. Bom, sobre isso, o texto de Atos 2 nos diz o seguinte: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Comunidade. A igreja surge com essa primeira perspectiva de que ela é uma comunidade. A gente vai viver junto. Alguns aqui vendiam as coisas, iam morar juntos. Nem todos faziam isso, mas muitos faziam. E ali o que você encontra? Uma comunidade. Essa comunidade, é óbvio que ela pressupõe relacionamento, interação, trato e cuidado entre as pessoas. E Deus deixa claro no Novo Testamento, através do que os apóstolos ensinam, como essa relação entre os irmãos deveriam acontecer. Eu vou utilizar um texto para a gente pensar junto sobre isso. Olha o que Paulo diz em Colossenses 3:12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Opa, que bacana aqui, não é? E sejam agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem hinos, salmos e cânticos espirituais com gratidão a Deus e em seus corações. Essa é a receita de Paulo, entre tantas. Você pode encontrar isso também em Efésios capítulo 4, você pode encontrar isso lá em Tiago capítulo 3. São instruções a respeito dessa relação que nós, cristãos, na convivência da comunidade devemos apresentar e viver. Então, o texto bíblico nos diz que entre nós deve haver respeito, altruísmo, humildade. São valores que devem dirigir a relação das pessoas dentro da comunidade. Um exemplo interessante é a igreja primitiva. O socorro aos irmãos necessitados, ela também deve fazer parte desse comportamento. Além do respeito, do altruísmo, eu preciso ajudar meu irmão dentro da igreja, dentro da comunidade da fé. Na Casa da Rocha Guarulhos, quando a gente sabe que tem um irmão em necessidade, a gente dá os pulos e vai socorrê-lo, porque esse é um princípio bíblico. A igreja primitiva, chamada assim por nós, não com a ideia de que ela seja uma igreja menos desenvolvida, é uma boa igreja para nós olharmos. Ela não é perfeita, ela ainda amadurecerá no decorrer do tempo. Mas a igreja que está descrita lá em Atos, ela mostra o quanto esse cuidado deve ser tomado. Vamos dar uma olhada em qual é a ideia dessa comunidade. Então os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, prodígios e sinais eram feitos por intermédios dos apóstolos, e todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Bom, o que esse texto quer dizer? Ele quer dizer justamente que a igreja ela começa corretamente demonstrando preocupação um com o outro.
um irmão está preocupado com o bem-estar do outro irmão. É o que o texto nos mostra. Isso, inclusive, é reafirmado categoricamente quando a igreja em Atos, como a gente disse agora há pouco, chamada de igreja primitiva, ela tem um problema na distribuição dos alimentos. E as viúvas dos gregos começam a reclamar porque estão ficando de fora. Vamos dar uma olhada nesse texto? Atos 6, a partir do versículo 1 diz: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. O que é que está acontecendo aqui? Um grupo de viúvas gregas está em dificuldade. A distribuição de alimentos não está boa. Eles reclamam e a comunidade, isso não pode acontecer. Então eles formam um grupo chamado de diáconos. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, está dentro desse grupo e é aquilo que nós vemos no Novo Testamento, aqui nós vemos no livro de Atos. Então, a recomendação bíblica quanto ao cuidado com os da família da fé, ela continua dentro do Novo Testamento. Olha o que Tiago diz: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe der nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Tiago deixa claro aqui: o cuidado para com as pessoas da comunidade deve acontecer. Bem, o problema é que quando o assunto é os excluídos, melhor dizendo, essas pessoas não são parte da comunidade. A abordagem que nós estamos dando aqui não é para gente que faz parte da comunidade, tem a ver com gente excluída. Gente, na maior parte das vezes, fora da comunidade. Como é o relacionamento que a igreja deve ter? Como deve ser esse relacionamento com aqueles que não fazem parte do seu hall de membros, aqueles que não frequentam as suas reuniões, ou que ainda nem sequer confessam a mesma fé em Jesus Cristo? Bem, felizmente, os ensinamentos da lei mosaica que nós estudamos aqui e as palavras e os atos de Jesus que nós também estudamos aqui, graças a Deus, não se perderam nessa igreja primitiva. Eles cuidavam bem uns dos outros, mas eles cuidavam de quem estava fora, de quem não era da comunidade, sim. Timothy Keller diz assim: a igreja primitiva obedeceu ao chamado de Jesus quanto à justiça e misericórdia. E ele diz mais: embora a igreja não fosse mais um Estado-nação como Israel, os escritores do Novo Testamento reconheceram a necessidade da justiça e da misericórdia descritas na legislação mosaica e de várias maneiras as aplicaram na vida da igreja. A igreja não olha só para dentro de si, a igreja olha para fora, a igreja socorre quem precisa, a igreja abraça quem chega excluído, a igreja acolhe aqueles que são rejeitados. A igreja tem essa característica. Aliás, acho que já disse isso aqui mais de uma vez, mas é bom lembrar que uma das coisas que mais encanta a sociedade do primeiro século ali em Israel é uma igreja que se forma e que dentro dela não há sectarismo, porque essa era uma marca muito séria da sociedade da época. Nós estamos falando de uma nação dominada por um império. Como é que você acha que era o relacionamento de um judeu e de um romano? Não precisamos nem fazer a conta, né, gente? Um queria matar o outro, essa que é a verdade. Por aí, né? Mas dentro da igreja, você encontra romanos convertidos ao evangelho, talvez sentando do lado de judeus convertidos ao evangelho.
Isso é surreal para a época. E essa é a realidade da igreja. A igreja primitiva age assim. Essa sequência continua acontecendo. E a igreja tem uma postura muito parecida com essa na descrição do Novo Testamento. Os valores registrados no Novo Testamento são a regra e base de vida e de fé para os cristãos de todo mundo. E os cristãos realmente receberam essa instrução. Olha só, eles deveriam lembrar dos pobres, Paulo fala isso em Gálatas 2, receber os desconhecidos, Hebreus 13, cuidar das viúvas e dos órfãos, Tiago 1, condenar o materialismo, 1 Timóteo 6. E ainda, o apóstolo Paulo reforça o comportamento, elevando ao status de mandamento, quando ele diz, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. A igreja que se depois que Jesus morre, ressuscita e sobe aos céus, ascende aos céus e o Espírito Santo vem, essa igreja cuida dos excluídos. Ela segue a sequência da história bíblica. Lembre-se, é muito importante, construímos essa imagem aqui na nossa cabeça nessas conversas que tivemos. Deus, lá do Antigo Testamento, ensina a Israel, cuidem dos menos favorecidos. As leis, a formatação da nação de Israel tem essa característica de cuidado com os mais fragilizados. Vem Jesus e segue esse caminho. E vem a igreja. Uau, que bom, segue esse caminho. A pergunta é, e a igreja pós-moderna? Como a igreja pós-moderna deve viver e ser, se comportar e se relacionar com os menos favorecidos? Tratar os menos favorecidos como Jesus é o que se espera da igreja pós-moderna. As palavras e atitudes de Jesus, elas devem encontrar ressonância na maneira da congregação nos dias de hoje se comportar. Olha o que diz Timothy Keller. A lógica é óbvia. Se a pessoa entendeu de coração a graça de Deus, então ela fará justiça. Se não viver justamente, então pode até verbalizar gratidão pela graça de Deus, mas seu coração está longe do Senhor. Quem não se preocupa com o pobre mostra que, na melhor das hipóteses, não entendeu a graça recebida e, na pior delas, não descobriu ainda a misericordiosa graça salvadora de Deus. A graça deve nos fazer justos. Incrível isso, né? Ele ainda completa dizendo: a misericórdia, tanto quanto o ministério da palavra e a disciplina, é uma obra comissionada à igreja, conforme Romanos capítulo 15. O que é que nós entendemos dessas palavras de Timothy Keller e de tudo que a gente vem conversando nos últimos dias? Primeiro, nós precisamos nos lembrar que fomos alcançados graciosamente por Deus. E isso deve estar muito claro. Por isso, qualquer conversa sobre a graça deve ser momento de reflexão para nós, e a gente não deve ficar enjoado disso. Jesus veio, morreu pelos seus pecados, sendo você ainda pecador. Não fique enjoado dessa conversa. Se o teu pastor prega isso, dê graças a Deus, porque é base do Evangelho. E entender isso muda a nossa vida, porque nos vemos pecadores alcançados pela graça. E a partir disso, vemos o outro. A nossa cosmovisão muda. E assim temos compaixão como princípio de vida, e não como uma atitude para se justificar. Sabe que muita gente distribui cesta básica e socorre o aflito com o objetivo de se justificar diante de Deus. É o bem sendo feito por motivo errado. Não é por obras que nós somos justificados, mas pela graça. Mas, quando compreendo a graça, faço, abraço,
acolho, dou oportunidade, socorro, porque entendo que o próximo é digno, porque é feito semelhança de Deus como eu. Entendo que o próximo vai ser alcançado pela graça que de forma misericordiosa se manifesta através de mim, como fui eu alcançado pela graça. Segunda coisa, fazer o bem, socorrer o próximo, atender o pobre, a viúva e o órfão é parte da espiritualidade bíblica. Eu gosto de dizer aqui, nós não temos na Casa da Rocha Guarulhos um departamento social. Com todo respeito a quem gosta de usar esse termo, ele não é correto. Porque não é um departamento social para atender quem precisa. Isso é coisa de governo, de Estado, isso é coisa de ONG, nenhum problema nem com o governo, nem com as ONGs, né? Mas isso não é igreja. Igreja faz. Igreja faz porque é. E o que Timothy Keller disse é muito sério. Não vou colocar na tela, mas vou ler aqui para você. A misericórdia, tanto quanto o ministério da palavra e a disciplina, é uma obra comissionada à igreja. A gente precisa ser misericordioso, é parte da nossa espiritualidade, da prática da nossa fé, baseada no texto bíblico. Por isso a gente não tem um departamento social. A gente faz. Se a gente não fizer, a gente está negando a nossa fé, como se a gente pudesse, por exemplo, não ter pregações, orações, sabe? A misericórdia é tão importante quanto essas coisas na nossa espiritualidade, a partir dessa construção que a gente fez até agora. Que Jesus nos ajude, que a gente encontre realmente esses fundamentos sólidos dentro de nós e que isso redunde na prática da misericórdia, do amor, da compaixão e do cuidado com o próximo. E a gente continua essa conversa no nosso próximo novamente aí, mais um pouquinho à frente.